luta contra ele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Momento das pastorais, né? Estamos de volta ao culto da manhã, desse domingo, recebendo os queridos irmãos com alegria, né? Com satisfação de estarmos juntos na casa do Senhor. Nós temos, nesse primeiro momento, né, a considerar que no próximo fim de semana, né, nós vamos ter aqui um sábado, dia 6, portanto, para treinamento, né? Vamos fazer o nosso primeiro treinamento deste ano para fins dos PGMs e também do Ministério Infantil IBJ. Estamos até agora com 22 pessoas inscritas, entre IBJ e PGMs, né, no total. Temos 22 pessoas inscritas. Estaremos, inclusive, recebendo também, vamos trazer o nosso missionário lá de Correntes, o missionário Gilberto Silva e sua esposa, para estarem aqui também. Ela vai fazer o treinamento também do IBJ para aplicar lá em Correntes, e o pastor, né, o Gilberto, também estará aqui. Inclusive, ele já formou um grupo lá, de um PG, lá em Correntes, e assim, a tendência é que isso possa, né, ter uma boa contaminação para a glória de Deus, e assim também multiplicar e crescer lá em Correntes por esse método. E estaremos, portanto, com a professora Selma Ulisses, aqui com o IBJ. O pastor Miguel, ele vem também fazer a palestra de abertura para os PGMs. E, internamente, eu, o pastor Chule, o seminarista Igor e o irmão Lisandro, vamos ministrar as falas, né, sobre PGMs para os irmãos que virão participar. Teremos o almoço, né, que vai ser preparado pelo nosso grande chefe, né, realmente que treinou internacionalmente, diga-se de passagem, foi fazer sua formação no exterior, e vai daqui trazer uma deliciosa refeição para os participantes. Graças a Deus por isso, estamos na expectativa do próximo sábado, às 9 da manhã, vamos ter uma abertura pequena aqui de adoração, de louvor, e depois partir para o treinamento. Missões estaduais, né? Estamos chegando. Hoje, vamos dizer assim, dia 31, o culto não de encerramento, vamos dizer assim, da campanha, mas do mês de missões. A campanha ainda continua até o próximo domingo, dia 7, para que os irmãos possam enviar suas ofertas, mandar suas ofertas aí para a conta da igreja. Nosso alvo é de R$ 13.500. Estamos, portanto, celebrando esse mês. E hoje, em especial,
Não sei se vocês perceberam ali fora, quando entraram no hall ali, entrada da igreja, tem um cartaz com pequenos papéis com a foto dos missionários da Convenção Batista de Pernambuco, o nome deles e a cidade onde eles estão e a data de aniversário deles. O nosso pedido aos irmãos é que cada irmão vá lá e tire um papel daquele e se comprometa a orar por esse missionário, essa missionária, lembrar do aniversário deles, busquem o nome nas redes sociais, eles devem ter Instagram também, Facebook. Podemos dizer que a esmagadora maioria tem, né, essas páginas na internet. Entre em contato com ele, diga que está orando. Procure saber alguma necessidade, irmão, nesse momento. E aí o irmão, se não puder suprir isso sozinho, pode trazer para a gente conversar e tudo, né? Como podemos, de alguma forma, ajudar, buscar pessoas também que estejam apoiando esses irmãos em suas necessidades. Faça isso. Tire esse papelzinho, se comprometa a orar por ele neste ano de 2022. E à noite nós teremos, portanto, o culto de encerramento do mês de missões, mas, repito, não da campanha, que continuará. Prossigamos, sim, no final desse culto da manhã, depois da EBD, teremos o culto, a EBD, e depois da EBD, nós vamos ter uma rápida reunião com a diretoria da igreja, portanto, os irmãos que fazem parte da diretoria, fiquem para esta reunião. Dando continuidade na sequência do nosso culto, esse é o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Não sei se temos visitantes aqui hoje, mas se você estiver nos visitando, é um momento nosso enquanto membros da igreja, então não se sintam constrangidos de modo algum. Nós temos hoje, como de costume, a arrecadação dos recursos para a Casa do Senhor. Geralmente são feitos pela conta da igreja, então é projetado agora os dados da conta. Então, se você quiser fazê-lo, também fique à vontade, via transferência, via Pix. E quem gosta de fazer do modo tradicional, quem gosta de chegar diante do altar do Senhor e colocar a sua oferta diante de Deus, pode fazê-lo também colocando aqui no gasofilácio. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória
Antes da gente orar, a gente queria convidar aqui à frente as crianças que vão sair agora para o seu momento de beijotinha. Lívia já está vindo animada. Joia. Vem cá também, Otto. Vamos orar então. E nesse momento de oração, que a gente também possa lembrar desse tempo difícil que a gente está passando, de algumas pessoas em especial que estão precisando do nosso apoio. A gente tem Lena, que provavelmente está nesse momento com a irmã Isete. A gente tem Mirte, que está fazendo falta aqui hoje, cuidando da mãe dela, Dona Maria de Lourdes, né? Certamente outras pessoas também estão enfermas, contando com o nosso apoio, sentindo a nossa falta, queriam estar aqui com a gente. Então vamos orar por elas também. Senhor, nosso Deus eterno, Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui à frente. Muito obrigado pelo privilégio de podermos contribuir para a manutenção da Tua casa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado certamente muito mais do que aquilo que a gente merece ou até mesmo precisa, Pai. A gente te agradece com o coração repleto de alegria e a gente também te pede, Pai, que o Senhor, nesse momento, seja com aqueles que de alguma forma gostariam de poder contribuir mais, mas estão passando por algum momento de dificuldade, de provação. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai. Supre as suas necessidades, leva serenidade e tranquilidade aos seus corações e que a gente, enquanto igreja, também possa ajudá-las nesses momentos difíceis, Pai. A gente também coloca diante do Senhor, nesse momento, as pessoas enfermas próximas a nós, as pessoas queridas a quem a gente quer bem, parentes, mães em especial, que estão no seu leito de dor, Pai. Leva, Pai, de acordo com a Tua vontade, cura para a vida dessas pessoas, trata os seus corpos, mas também trata as suas mentes, os seus corações, Pai. Que elas possam, em meio a toda essa dificuldade, sentir de um modo muito claro a Tua presença e a Tua graça sobre a vida delas, Pai. Nos ajude e nos dá sabedoria para que nós, enquanto igreja, também possamos ser instrumento Teu na vida dessas pessoas e dos seus entes queridos, Senhor Deus. Por fim, Pai, a gente coloca diante do Senhor as crianças da nossa igreja, aquelas a quem o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar, de instruir, de orientar. Abençoa elas nesse momento, em especial de seu culto específico. Abençoa também as pessoas que se dispuseram a ajudar nesse momento, orientando essas crianças, Pai, que são presente Teu. Aceita, Senhor, o restante do nosso culto. Tudo isso a gente te pede, tudo isso a gente te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Dando continuidade, a gente tem agora uma leitura responsiva. E a gente tem um mix de textos tirados do livro de Deuteronômio, de Provérbios e de Efésios. Diz assim a palavra de Deus: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém. Olá, irmãos, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Por que escolhi esse tema? Filhos, sejam obedientes aos seus pais.
Próximo mês agora será o mês da juventude, adolescentes e jovens, né? Portanto, Juventude Batista. E quero, portanto, aproveitar aqui este último domingo de julho para introduzir um outro assunto que eu vou trabalhar no próximo domingo, na abertura desse mês, dedicado aos adolescentes e jovens da igreja. E quero falar hoje sobre a obediência aos pais e, no próximo domingo, pela manhã, sobre pais, não irriteis aos vossos filhos, porque são duas falas de Paulo no mesmo texto, que nós estamos aqui com ele, vocês leram parte dele. Primeiro aí Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, e depois Colossenses 3, 20 e 21. Efésios 6, de 1 a 4, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Ok? E o outro texto é Colossenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Você tem Efésios, Filipenses, Colossenses 3, 20 e 21, que diz: Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. No texto de Colossenses diz: sempre obedeçam, né? No original grego é em tudo sejam obedientes a seus pais. Quando a Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais em tudo, cria aí um certo dilema para nós aqui, né, na simples leitura do texto, porque se você pega esse texto e lê isoladamente, ele pode levantar, de fato, alguns questionamentos. Dentre eles, se o meu pai ou a minha mãe diz assim sobre algo que é moralmente errado fazer, eu devo fazer, já que a Bíblia diz: em tudo sejam obedientes a seus pais. Será que nós, como filhos, ou os nossos filhos, devem fazer algo que esteja em oposição, por exemplo, à palavra de Deus? Quando um pai ou a mãe pede, será que um pai pode pedir a seu filho para fazer uma coisa que ele mesmo não seja capaz de fazer, e por isso o filho deve ser obediente? Então, essa questão da leitura pura, literal, né, no texto, pegando a letra do texto, muitas vezes traz problemas. Nós podemos partir do princípio que, quando o apóstolo Paulo diz que os filhos devem ser obedientes em tudo aos seus pais, é porque ele entende que os pais sempre fazem tudo para o bem dos seus próprios filhos e da sua família. Não é? Tem aquele texto lá de Jesus no Evangelho de Lucas, quando Jesus parte desse princípio que diz: e qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, em tese, o pai sempre procura fazer o bem para o filho. Da mesma forma que Paulo lá diz que nós devemos orar por todas as autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Mas por que Paulo diz isso? Se ele mesmo foi perseguido pelos poderes romanos, se ele mesmo, de acordo com a história, Quedou foi morto, por ser cristão, ele não está dizendo que todos os poderes são justos, são corretos, mas que o princípio da autoridade é um princípio constituído por Deus. Logo, nós devemos orar pelas autoridades. Mas veja lá que Pedro lá, e os apóstolos, quando estavam diante lá do Sinédrio, lá,
perseguidos em Jerusalém pelo sumo sacerdote e o sinédrio, por pregarem a palavra de Deus, Pedro disse o quê? Antes importa a obedecer a Deus do que aos homens. E aí, como fica essa situação? Bem, de fato, o texto está correto. Em tudo, os filhos devem obedecer aos pais. Entretanto, não podemos abrir mão de que, se um pai pede ao filho para o seguinte, olha, viu o que aquele coleguinha fez com você, como ele lhe humilhou na escola? Pois bem, está aqui minha arma, pode usá-la e vai para a escola e dá um tiro, e ele nunca mais vai fazer isso com você. Está em clara oposição, não só à palavra de Deus, não matarás. E esse pai, portanto, estaria cometendo um crime, mas também a todo estatuto, não é, da ética, da moral, dos costumes dos povos, da civilização, diga-se de passagem, da civilização. Este pai estaria, portanto, incorrendo em algo que Pedro disse, importa antes obedecer a Deus, mais a Deus do que aos homens. É bom lembrar que existem casos onde precisamos refletir e tomar muito cuidado nesta ideia de que importa obedecer a Deus que aos homens. Eu, há alguns anos, estive diante de uma situação, um caso muito interessante. O adolescente se converteu ao Evangelho e chegou o dia do batismo, ele queria se batizar. Mas a mãe dele, que não era evangélica, não tinha ninguém na família evangélica, a mãe dele o proibiu de fazer isso. Ela não aceitava a fé desse adolescente. E ela o proibiu ir para a igreja. E aí, como fica? Antes importa a obedecer a Deus que aos homens. O que você diria para esse adolescente? Qual o conselho pastoral para filhos obedecerem em tudo aos vossos pais? O conselho pastoral a Bíblia diz que você deve obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é justo no Senhor. Sua mãe não pode lhe proibir de ser um crente. Ela pode lhe proibir de vir à igreja, mas ela não tem como proibir você de ser um crente, porque está dentro do seu coração. E eu quero fazer um desafio a você. Você vai ficar um tempo sem vir à igreja. E você vai ganhar a sua mãe para Cristo pelo seu exemplo. Conte comigo nas orações e nos papos, nas visitas, ou seja, nos encontros também, porque a proibição era para vir à igreja, mas não para outros lugares. E, meus irmãos, esse rapaz, em menos de um ano, ganhou a sua mãe para Cristo pela obediência. Ele disse assim a ela, assim, o que a senhora está fazendo comigo não é certo. Eu não vou renunciar à minha fé em Cristo, mas vou lhe obedecer, não indo à igreja. E pelo exemplo desse rapaz, pela persistência, pelas orações que ele fazia no seu quarto, e a mãe dele vendo isso, ele lendo a sua Bíblia, ele a ganhou para Cristo. Até que um dia ela disse, você pode ir para a igreja agora, a partir de agora. Ela disse, agora eu quero negociar com a senhora. Eu queria que a senhora fosse um dia, pelo menos, comigo. Incrível, né? E ela foi ganhar para Cristo naquele dia. Veja, ela não disse que ele deveria renunciar a Jesus. Viu a diferença? É diferente. É diferente. Ele não poderia renunciar a Jesus, mas pôde, por um tempo, ficar sem a igreja. Que é diferente. Assim, pelo exemplo
ele ganhou a sua mãe? Pela sua vida, pelo seu testemunho. Bem, não estou querendo dizer aqui que o filho, o jovem filho, o adolescente, deve matar o seu desejo, renunciá-lo em favor dos seus pais. Mas você, jovem, você, filho, deve pensar, sendo um cristão, persistir nos seus objetivos, nos seus alvos, na sua meta, nos seus sonhos. Por que não usar esse clichê, não é? E obedecer em tudo a seus pais. Meus queridos, veja como a promessa, como é gloriosa a palavra de Deus. O entendimento de obedecer ao pai e à mãe em tudo passa por alguns aspectos, que não são só os aspectos do estatuto, do mandamento, que, aliás, é corretíssimo para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. É o único mandamento com promessa. Há alguns anos eu fiz um estudo com meus alunos no seminário sobre os 10 mandamentos. Novo tipo de um formato de leitura diferente, mais por uma via sociológica do Antigo Testamento. E a gente foi buscar informações no contexto. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento uma pessoa podia se tornar escrava por dívidas. Dívidas. Não era, ser escravo no Antigo Testamento não era uma condição étnica, racial, cor da pele, por exemplo. Era uma questão social. Ou inimigos de guerra, por exemplo, eram transformados em escravos, e também dentro do próprio Israel, coisa que a Bíblia, inclusive, proibia, um israelita, muitas vezes, contra a palavra de Deus, escravizava um outro israelita. E ele ficava ali durante 6 anos trabalhando, pelo menos essa era a lei, até o dia em que fosse liberado no ano sabático, no ano realmente da remissão. As dívidas tinham que ser todas perdoadas. Se ele não trabalhou o suficiente para pagar tudo, tinha que ser perdoado. E alguns filhos eu estou falando já crescidos, colocavam os próprios pais como pagamento dessa dívida, para que eles pudessem trabalhar para os senhores. Isso não é tão difícil de ver hoje, que nós vemos hoje pais idosos que trabalham ainda, como faxineiros, diaristas, cozinheiros, pessoas de 60, 65 anos, eu já vi, senhoras idosas, trabalhando, mas ali no esquema de escravidão. Honrar pai e mãe implica, portanto, não só nessa obediência do tipo, filho, vá por esse caminho, quando ele já é mais adulto, ou quando ele é pequeno, jovem, adolescente, senão você vai fazer isso, porque isso é que é o correto a fazer. Eu não permito isso, até o dia que você tenha a sua própria autonomia e liberdade para pagar as suas contas. Não é assim? Mas também honrar pai e mãe é cuidar. Honrar, do hebraico, o verbo kavod, é atribuir peso a. Tanto que a palavra kavod, honra, glória, é a mesma para gordo em hebraico. Você lembra lá do Eli, o sacerdote Eli? Diz que quando ele soube a notícia que os seus 2 filhos tinham sido mortos, ele estava sentado lá numa cadeira no alpendre, ele tomou um susto tão grande que caiu para trás e quebrou o pescoço. E o texto lá diz, Samuel diz, porque ele era muito pesado, ou seja, ele era muito glorioso, cavou da palavra lá, ele era muito cheio. Atribuir peso, atribuir glória, valor ao pai e à mãe.
E faz o sentido e tanto, não tem nenhum mistério aqui. Quando eu cuido do meu pai, quando eu cuido da minha mãe, não é? Quando eu não jogo meu pai e minha mãe ao léu, quando eu não viro as costas para meu pai e minha mãe, o mandamento não é só para crianças, é para adultos. Eu estou cuidando dele, prolongando a vida dele até o dia que Deus quer. Isso quer dizer que eu estou ensinando aos meus filhos esse amor e esse cuidado. E a minha vida também vai ser abençoada. Eu também poderei ser farto de dias, porque eu estou mostrando aos meus filhos o amor que eu tenho pelos meus pais e obediência a eles. Faz sentido o texto da palavra de Deus. E como eu disse a vocês, esse entendimento da obediência aos pais passa por alguns aspectos, dentre os quais este. Mas também passa por um aspecto que eu chamo particularmente de demanda do desamparo. Demanda de desamparo. Porque alguns pais, quando estão irritados com seus filhos, chamam que menino mal criado. Não é assim? Mal criado tornou-se um adjetivo. Né? Como se fosse um menino desobediente, por exemplo. Mas mal criado é um auto-julgamento, ou seja, ele não foi bem criado. Eu não o criei bem, de alguma forma. Ele é mal criado, não foi bem criado. Mas quem foi? Você é o pai, você é a mãe. Que crítica é essa? Os filhos não nascem com um chip de desobediência, sim, ou de chip de obediência. Eles nascem com uma tendência ao pecado. E se os pais, desde cedo, não colocarem os devidos limites, esses meninos serão mal criados, sim, não como adjetivo. Não como adjetivo, mas como uma condição. Enquanto é tempo, enquanto são crianças, ainda podemos, entre aspas, salvá-los de serem tiranos e de serem também mimados. Um outro aspecto é o da demanda externa, quando a gente fala de obediência a pai e mãe, que a gente entende ser a secularização, que realmente estamos vendo diante desta geração como tem sido difícil educar, criar filhos. Não obstante ao amor dos pais, não obstante a firmeza, como sempre devemos estar em contato, em conversa, nesse acolhimento para ouvir esse menino, essa menina, esse adolescente, quando volta da escola, quando volta das atividades do dia escolar, para saber como ele está indo, não só nas notas, como era de praxe antigamente. Hoje a gente precisa conversar para saber o que é que estão ensinando você na escola. Seus colegas, como é que eles são? O que eles dizem? O que eles fazem? Mas se você não tiver não chamaria de intimidade, mas uma abertura, ou seja, se você for aquela pessoa que se seu filho e sua filha lá, aos 12 anos, aos 16 anos, estou apaixonado, e você dizer, não, sai, não, esse negócio é absurdo, isso é errado, você está pecando, não sei o quê, não pode, você é melhor. Se você for desse jeito, você não vai ter abertura para ouvir seus filhos, suas filhas, falando de outras coisas, além disso. Se você recriminar logo, você pode perdê-lo para o próprio processo de secularização. Ou seja, é preciso que esse pai, essa mãe, valide esses sentimentos desses filhos, instruindo, né, da maneira correta. O tempo, né? Como é isso, né? Isso é bonito, é uma coisa bonita de sentir isso, né? Isso faz parte da vida da gente, mas tem um tempo para tudo. É preciso validar esses sentimentos, mas, ao mesmo tempo, olhar para as ameaças externas do processo de secularização, de mundanização. Portanto, há uma demanda aí de secularização,
onde os pais têm que estar atentos a esses filhos, colocando as leis, colocando, sobretudo, essa comunicação, essa conversa franca e aberta, para que seus filhos, desde cedo, saibam os limites devidos, e a eles mesmos começarem a ver isso e a dizer assim: pai, é coisa estranha isso. Mãe, é coisa estranha. Eu tenho amigas na escola assim, 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 sou amigo deles, mas essas coisas não estão corretas. Ou seja, de seu filho, mesmo aos 13, aos 14, aos 15, 16 anos, ter a capacidade de ser até sal da terra e luz do mundo na vida dos seus próprios coleguinhas. E se em algum momento se sentirem engolidos por isso, eles mesmos vão chegar e dizer: não posso, não quero esse tipo de amizade, não está sendo boa para mim. Por fim, um outro tipo de demanda que eu entendo ser importante para esse processo do filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, é uma demanda interna, vai dentro do filho, que é a demanda ligada à mágoa, ao ódio, às feridas que muitas vezes os pais causam nos filhos. Nem sempre aceitamos a ideia de que um filho pode odiar seu pai ou a sua mãe. Mas é assim. Na maior parte das vezes, não estou dizendo todas as vezes, mas grande parte das vezes, nossa relação com os pais é de amor e ódio. E isso muitas vezes nos traz culpa. Porque aqueles a quem nós deveríamos amar, tão somente amar, muitas vezes também podem ser odiados por nós, e nós não lidamos bem com isso. Achamos estranho isso. Por que eu estou sentindo isso em relação ao meu pai e minha mãe? Às vezes nós temos as respostas, outras vezes não. E nós sabemos que muitas dessas vezes tem a ver com o fato de que os nossos pais também foram filhos um dia, ou ainda são filhos. Eles também trazem as suas cargas emocionais, os seus conteúdos afetivos em relação ao pai, à mãe. Um abuso, por exemplo, sexual, né? Por parte de um pai, de uma mãe, de um avô, por exemplo, uma avó. Um abuso moral. Filhos que foram criados, alguns deles com um distintivo do tipo: olha, você, moça, desculpe, você não vai se dar bem na vida com sua inteligência, porque você não é inteligente. Talvez pela sua beleza. E eu já vi casos até da própria mãe dizer assim: nem bonita tu és. E se esse discurso toca na rádio todos os dias, como fica a situação? Estou preparando os irmãos para o sermão do próximo domingo. Pais, não irriteis a vossos filhos. Essa é uma forma de irritar. E isso não escolhe se você nasceu crente ou não crente. Porque eu tenho histórias de gente crente. Eu tenho história de gente crente, de liderança de igreja, que quando o menino desobedecia, ele botava um vestidinho de menina como castigo. Obedecer como? Tem que chegar alguém e dizer assim: é seu pai e sua mãe, obedeça porque é justo no Senhor. Mas obedeça, mas nunca para afrontar o Senhor. Nunca para ser infiel à palavra de Deus. Obedeça, porque isso é justo. Assim, meus irmãos, uma grande demanda agora para os filhos: liberar perdão. Eu já em processo de aconselhamento, em processo até de psicoterapia, já tive situações onde era preciso dizer: se você quer curar disso que você me traz, você precisa liberar perdão. Você precisa jogar essa corrente pesada que está na sua cintura, carregando esse homem, essa mulher, chamada pai e mãe, chamados pai e mãe.
E em alguns casos, já vi 2 casos em que os pais já tinham até morrido. E a pessoa dizia, não perdoa meu pai. Oxe, não deixou nenhum homem descansar, né? Está lá, carregando, como trouxa. Uma trouxa pesada, amarrada em correntes de ferro. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor, disse o apóstolo Paulo, que ele assim nos abençoe. Amém. Vamos, nesse momento, ficar de pé e vamos orar, fazendo, portanto, essa transição para o estudo da Palavra de Deus, no livro Doutrina do Espírito Santo, né, na revista da Escola Dominical, com o pastor Schulli aqui embaixo e Lisandro lá com os jovens lá em cima. E no final da EBD, aqui uma reunião da diretoria da igreja. Pequena reunião, sobre um tema só. Oremos, ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, muito obrigado por esse dia, esse domingo, na tua santa presença. Nós te imploramos, ó Deus, as tuas misericórdias sobre nós, sobre nossas vidas. Cada um aqui presente nesta manhã, eu te agradeço pelas vidas dos irmãos aqui presentes, e nós imploramos, ó Deus, que as tuas bênçãos alcancem a vida de cada um dos irmãos aqui, mas também, ó Deus, que a tua instrução, ó Deus, a tua disciplina, também possa alcançar a vida de cada um dos irmãos para saber aquilo que é certo fazer, aquilo que é o correto, ó Deus, na vida de cada um. E imploro tão especialmente pelas famílias da nossa igreja, por aqueles que ainda têm filhos nessa fase juvenil, de adolescente, criança, jovens que ainda estão residindo com seus pais. Te pedimos que esse entendimento da palavra de Deus seja internalizado por pais e filhos, para a tua honra e glória, porque assim é a tua santa vontade, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja com os enfermos da nossa igreja, mais uma vez te pedimos a tua misericórdia, por aqueles que estão cuidando dos seus queridos, também dá-lhes forças, paciência, ó Deus, e sobretudo a brisa, o sopro do teu Santo Espírito sobre suas vidas. Sei com a escola dominical, nesse momento, os teus servos professores que vão ministrar a lição, tanto no departamento de criança, adolescentes e jovens e também adultos, nós te imploramos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Até mais.